Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Salmos 25, versículo 5. Cumprimento a todos com a graça, a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você que está aí, meu querido amigo, família, irmãos em Cristo, desde já que Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Quero orar nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai querido, ó Deus, quero te agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor está me concedendo de estar compartilhando da tua preciosa palavra e poderosa palavra com os meus amigos, com a minha família e com os meus irmãos em Cristo. Ó Deus, que o Espírito Santo de Deus já venha falar no coração de cada um presente que está agora, ó Pai, reservando esse momento para estarmos juntinhos, te louvando, te engrandecendo. Daqui a pouquinho iremos também meditar na tua poderosa palavra. Que o Senhor a cada dia nos ensina a maneira correta de viver neste mundo tão difícil. Obrigado porque através da tua palavra que nós aprendemos mais e mais do Senhor. Que o Senhor receba este culto que prestamos tão somente a ti, pois toda a honra e toda a glória é dado tão somente ao Senhor, o nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irei louvar a Deus, irei agora cantar uma outra música muito linda, que diz: tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é luz que nos ilumina, é o teu amor, é como uma doce água que vem a mim como em meio a um deserto. Louvemos ao Senhor. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, e teu amor é como a doce água
fazer valer tua palavra em mim, ó Senhor, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos meditar agora na palavra do Senhor, a palavra de vida e salvação que Deus deixou. Glórias a Deus por isso. O tema hoje que eu quero meditar com você, querido amigo, família, meus irmãos em Cristo. Jesus, a verdade que nos liberta. As pessoas estão cheias de opiniões diferentes. Cada um olha de acordo com o que acha melhor e isso passa a ser a sua verdade. Mas, embora tenhamos diversas opiniões sobre muitas coisas, sempre existirão verdades que não podemos ignorar. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando não acreditamos nela. Você não concorda? Jesus se preocupou muito em não deixar as pessoas enganadas, presas em mentiras e dúvidas. Por isso, ele ensinou muito sobre a verdade. Inclusive, Pilatos tinha dúvida quanto a isto. Vamos ver lá? Convido você a abrir sua Bíblia, João capítulo 18, versículo 38. João capítulo 18, versículo 38, que diz assim: Perguntou-lhes Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Então Pilatos aqui fez a pergunta: que é a verdade? É uma pergunta que nos nossos dias atuais acontece muito. Hoje as pessoas não estão sabendo mais o que é a verdade, porque umas dizem uma coisa, outras dizem outras, e fica cada um falando a sua verdade e acaba que as pessoas não estão entendendo o que é realmente a verdade. Pois hoje eu vou lhe tirar a sua dúvida, caso você tenha sobre esta pergunta, o que é a verdade? A verdade é este livro abençoado, que é a palavra de Deus. Porque sempre que nós a lemos, Deus nos ensina a verdade. Porque este livro, quem foi que escreveu foram os apóstolos naquela época lá, escolhidos pelo Senhor, os profetas, né? Escolhidos pelo Senhor, mas eles foram somente instrumentos, porque Deus falava e eles iriam escrever o que Deus falava. Eles não escreviam o que eles bem queriam, não. Eles foram instrumentos nas mãos do Senhor. Então essa Bíblia foi escrita de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, pelo nosso próprio Deus, usando tão somente aqueles profetas daquela época como instrumento do Senhor. Então você quer dizer, irmã Léa, que se eu ler a Bíblia, eu posso então confiar que ela é a verdade? Sim, porque ela é a palavra de Deus. E tudo que está escrito aqui é a verdade, porque é o próprio Deus. Então é através dela que nós iremos conhecer o que é a verdade.
porque o mundo não tem essa verdade para nos oferecer. A Bíblia já fala que o mundo já é do maligno, já é da mentira, da enganação. Mas a Bíblia deixa clara, se nós queremos realmente seguir a verdadeira verdade, aqui está este livro abençoado, que é a Bíblia, a palavra que o Senhor nos deixou. Por isso que é de grande importância nós lermos a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Deus nos ensina a vivermos neste mundo tão difícil, tão violento, tão enganoso, de maneira que agrade ao Senhor, porque cada vez que nós a lermos, nós iremos aprender a verdade. Nós iremos aprender a viver neste mundo de maneira que agrada ao Senhor. Aí quando o inimigo vier bater na porta do nosso coração, com mentiras, com falsidade, com engano, nós iremos saber discernir que aquilo que está vindo na minha vida, na minha família, no meu lar, não é do Senhor. Por que eu irei saber discernir? Porque estarei lendo a Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Então Pilatos tinha essa dúvida, como muitos hoje em dia têm. A dúvida de Pilatos é a mesma de muita gente hoje. Que verdade devo seguir? Por causa dessa dúvida, muitos não sabem no que crer e outros ainda dizem, já que existem tantas opções para chegarmos à verdade, qualquer caminho deve servir. Será que é isso mesmo? É muito ruim estar perdido. Como você se sente quando está num lugar estranho, sem placa, sem direção, sem sinalização, sem nenhuma informação? Você se sentiria o quê? Perdido, não é mesmo? Sem nenhuma direção. Jesus não quer que você se sinta perdido em assuntos espirituais. Ele declarou que veio ao mundo para uma missão muito especial. Para que Jesus veio ao mundo, vamos lá então? João 18, versículo 37. Diz assim: Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Por que todo aquele que é da verdade ouve a voz do Senhor? Aqui entra o ser uma nova criatura. Isso aqui procede a partir do momento quando uma criança, quando um jovem, um adulto, um homem, uma mulher escolhe falar sim para Jesus. Ele entra no seu coração verdadeiramente, você tendo Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Esse processo acontecendo verdadeiramente na sua vida, você reconhecerá a voz de Jesus. Você saberá que é Jesus quem estará falando com você, porque o versículo diz assim, todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. E como que nós iremos ouvir a voz do Senhor? Entendendo que é a voz do Senhor todas as vezes que nós lemos a Bíblia. Porque cada vez que nós lermos a Bíblia, nós iremos nos parecermos mais com o Senhor, mais com a palavra dEle. Então, Deus irá ouvir a voz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, ou seja, nós iremos ouvir a voz de Jesus com naturalidade, com segurança, com firmeza, porque estamos lendo a palavra, buscando vivê-la e obedecê-la. Então, quando Deus falar conosco, nós não teremos dificuldade em entender. Nós iremos reconhecer naquele momento que aquela voz que está falando comigo é do Senhor. Epa, minha filha Leia, olha o que você está fazendo. Olha o que você vai falar. Olha o que você está pensando. Então, isso é a função do Espírito Santo que habita na vida daquele
que abriu o seu coração para Jesus entrar e fazer morada. Por isso que o versículo fala que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Porque estamos lendo a palavra, alimentando da palavra do Senhor, e assim a cada dia nos absorvemos dela mais e mais. E quando Deus vier a falar conosco, nós iremos reconhecer na hora que é a voz do Senhor nos ensinando a viver de maneira correta nesse mundo. Então aqui o versículo está falando, né? Para que Jesus veio então ao mundo, dentro de João 18, versículo 37, para dar testemunho da verdade, que é o próprio Jesus. Olha que bênção, queridos. Jesus é a própria verdade. Não precisamos procurar mais em outro lugar. É o próprio Jesus, é a palavra poderosa do nosso Deus. E em João 14,6, Jesus foi muito claro ao apontar o caminho da verdade. De acordo com ele, quem é a verdade? Vamos ver lá? João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Nós só podemos ir ao Pai através do próprio Jesus Cristo, porque só há um intermediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Olha que bênção, olha que maravilha. Somente Jesus é o caminho. O versículo deixa claro, ele não está em plural, ele está no singular. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Nós sabemos que após a morte, nós só temos dois caminhos, a nossa alma, a ir. Ou estaremos no inferno, com o diabo e seus anjos, ou estaremos no céu, com o nosso Deus querido. Não há um caminho, não há três caminhos. É somente dois caminhos. E se nós queremos estar nesse céu maravilhoso, reservado, para todo aquele que perseverar até o final, nós temos que seguir este caminho. O caminho que é o próprio Jesus. O caminho que nos dá a vida eterna. Lá não irá ter doenças, fome, ranger de dentes, nada disso. Lá é um paraíso que a nossa mente não consegue imaginar, de tão maravilhoso que é. O lugar que Deus reserva para mim e para você. Deus, quando enviou Jesus Cristo para vir morrer neste mundo, ele veio para morrer por todos, inclusive por você, pelo fato de nos amar. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Quando o versículo fala aqui que Jesus é a verdade, não é essa verdade do mundo, que se for parar para pensar, não existe verdade nesse mundo. Só existe mentiras, engano, falsidade, desilusão. Então ele é a própria verdade, queridos. Por isso que devemos agarrar no nosso Deus com toda a força, da nossa alma, do nosso coração, porque Jesus nunca e jamais irá nos decepcionar e nunca e jamais irá nos abandonar, porque a palavra dele é a verdade e aqui ele nos ensina a sua palavra, que ele cuida de nós em todo momento. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa vida, não é essa vida carnal que nós estamos vivendo aqui não, queridos. Essa vida que o versículo 6 fala é a vida eterna com Cristo Jesus. Pois nós sabemos que um dia todos nós iremos morrer. Isso é algo natural da natureza, dos seres humanos, as plantas, os animais, as árvores. Um dia nós iremos. Então a vida que Jesus oferece é a vida eterna. Isso é esplêndido. Não é essa vida que nós vemos aqui, uma vida limitada. Não, é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor.
Então, se nós queremos um dia estarmos nesse céu maravilhoso, que nós possamos entender que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade, e que devemos agarrá-lo com todas as nossas forças para que possamos alcançar esse céu maravilhoso, para quando chegar o nosso dia, termos a certeza absoluta que estaremos com Jesus. Agora nós iremos ler em João 8:32, o que acontece com a pessoa que conhece a verdade que é Jesus? Vamos lá ver? João capítulo 8, versículo 32. Vamos ver o que diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como nós já acabamos aqui de citar, a verdade é o próprio Jesus. Como, irmã Léa, que Jesus vai me libertar? Me libertar de quê? Do pecado, da injustiça, da carne, do inimigo, das ciladas do inimigo de Satanás. Jesus está falando aqui, que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz aqui João 8:32, eu acabei de ler, e conhecereis a verdade vos libertará, porque é somente em Jesus que nós seremos libertos do inimigo, do pecado, da carne e de nós mesmos. Se nós queremos alcançar esse céu por conta própria nossa, nunca que nós iremos alcançar, queridos. Jamais. Porque somos humanos e não tem como. Nós só podemos alcançar os céus, essa vida eterna maravilhosa, através do próprio Jesus Cristo. E é somente Ele que nos liberta das garras de Satanás, da morte eterna. O inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra Deus. Jesus veio a este mundo para morrer por todos, porque Jesus quer que todos nós, eu e você, sejamos salvos. Então, esse libertar é do inferno, é das garras do inimigo, do pecado, da morte eterna, que será horrível. Então é isso que Jesus está nos ensinando para conhecermos verdadeiramente a verdade, para que Deus nos liberte. E quando que isso irá acontecer? A partir do momento que você aceitar a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, verdadeiramente, não da boca para fora, mas de todo o seu coração. Quando você fizer isso, você estará sendo liberto das garras do inimigo, porque você começará a ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te ensinar a maneira correta de viver, porque você vai passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo na minha e na sua vida. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que você dê o seu primeiro passo. Jesus, ele nos deixou livre-arbítrio, para que o homem, a mulher, o jovem, a criança faça a sua escolha. E que você, que ainda não fez a sua escolha, faça ainda hoje. Escolha Jesus. Escolha a verdade. Escolha a palavra de Deus. É a melhor decisão que você poderá fazer em toda a sua vida, entendendo mais uma vez que nós somos mortais. Um dia todos nós iremos e temos que nos preocupar com a nossa alma. Em nome de Jesus, que você possa tomar essa decisão, aceitando a Cristo verdadeiramente como Salvador e Senhor da sua vida, para que você seja liberto das garras do inimigo. O que acontece com as pessoas que conhecem a verdade, que é Jesus? A verdade vos liberta. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo disse que Ele é o único caminho que conduz qualquer pessoa até Deus. Decidir andar com Jesus é decidir trilhar um caminho cheio de verdade e vida. E não para por aí. Experimentamos a verdadeira liberdade que só Jesus Cristo pode dar. Que Deus nos abençoe nesta palavra bendita e poderosa,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero cantar um hino aqui com você que está nos vendo, amigo, família, irmãos em Cristo. Esse hino muito lindo, 396. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Jesus, mas um surdo me fiz converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e seguro refúgio nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, ó Jesus, quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor deixaste a tua palavra bendita, a tua palavra que é de vida eterna e salvação para todo aquele que lê, crê e confia e é obediente. O Senhor nos garante, ó Deus, que teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigada porque através deste livro abençoado, ó Pai, que é a Bíblia, que é a tua palavra, o Senhor só tem a nos ensinar a cada dia, Senhor. E assim crescemos mais e mais em Cristo, nos purificarmos e nos santificarmos mais no Senhor. Obrigada, Jesus. O que seríamos de nós se não fosse a tua palavra? Que nós possamos ter o prazer, a alegria de poder ler, meditar e obedecer tudo que o Senhor tem nos ensinado, para que possamos agradar tão somente o teu coração. E cada vez que nós a lemos, nós nos fortificamos, ficamos fortes no Senhor, e assim podemos já proclamar as boas novas aos nossos amigos,
às nossas famílias, aos nossos vizinhos e parentes, meu Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama e o Senhor se preocupa com nós, o Senhor cuida de nós. Obrigada por ter enviado Jesus Cristo para morrer naquela cruz, pelo fato de nos amar, mesmo sem nós merecermos. O Senhor assim o fez. E que nós possamos, ó Pai, retribuir a Ti, buscando viver com uma vida de obediência à Tua poderosa palavra. Obrigada porque a Tua palavra nos liberta do pecado, da injustiça, do inimigo, ó Pai, da carne. Obrigada, Senhor, porque sempre que nós a lemos, o Senhor fala conosco. E agora eu estou falando com o Senhor através da oração. Que o Senhor receba o nosso culto, ó Pai, que acabamos de fazer, de realizar. Que toda a honra e toda a glória, Deus, é dada tão somente ao Senhor. Que o Senhor possa usar a minha vida a cada dia como instrumento nas Tuas mãos. Pois o Senhor tem nos ensinado, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o Senhor tem me dado esse prazer, Senhor, esta alegria de poder compartilhar da Tua poderosa palavra com os meus amigos, com a minha família, com os meus irmãos em Cristo. Muito obrigada, Deus. Que o Senhor dê a cada um de nós um restante de dia abençoado pelo Senhor, guardando-nos e nos livrando de todo mal, aonde quer que nós venhamos a estar. Muito obrigada por tudo, pois é assim que eu oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Depois, se você quiser deixar alguma pergunta ou algum pedido para que eu possa orar pela sua vida, fique à vontade. Pode deixar registrado que eu vou ler um por um. E que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Tenha certeza absoluta que Deus se agradou por demais de você ter deixado os seus afazeres e estar agora ouvindo a palavra de Deus falar ao seu coração. Que Deus te abençoe grandemente e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Um grande abraço para vocês e, se Deus nos permitir, quinta-feira, 19 horas, estaremos aqui novamente compartilhando com vocês a palavra de Deus, que é sempre novidade de vida. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Ficam todos com Deus.